tema desta mensagem é muito simples. Ele diz assim: então, como vai você? Como vai a sua vida espiritual? Não é? A gente, quando se encontra, a gente pergunta um para o outro, né? Então, como é que está? Está tudo bem? E hoje o Espírito Santo de Deus está cutucando assim você: ei, amigo, você está bem? Bom dia, como vai você? Como é que está a sua vida espiritual? É a pergunta que ele está fazendo hoje para você. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, que tem aqui uma divisão. É a divisão do homem interior, do homem espiritual. Você sabe quem é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que já recebeu Jesus como seu Salvador. É aquele que já disse assim: Jesus, eu não dou conta mais de viver a minha vida não. Eu entrego toda a minha vida, todos os meus sonhos, os meus projetos, os meus ideais. Eu entrego tudo para você. E eu reconheço que eu sou tranqueira mesmo. Eu reconheço que eu sou pecador mesmo. Desde o dia que eu nasci na barriga da minha mãe, eu quando nasci já nasci pecador. E quer saber? Eu entrego a minha vida para você, Jesus. Esse é o homem espiritual. O homem espiritual, irmão, ele acorda de madrugada, ele jejua. O homem espiritual, ele perdoa. O homem espiritual, ele busca as coisas de Deus, compreende? Mas a Bíblia diz aqui também, o apóstolo Paulo diz aí, no capítulo 4, e nos versos de 16 em diante, ele está dizendo assim que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, agora nós vamos falar do homem exterior. Sabe o que é o homem exterior? O homem exterior, ele é muito frágil. O homem exterior é isso aqui que você está vendo, pele, osso, braço, membros. Nosso corpo é dividido em 3 partes. Vamos ver se vocês estão bons de anatomia. Em 3 partes o corpo humano é dividido: cabeça, tronco e membros. Né? Muito bem. O apóstolo Paulo está falando que este homem exterior vai ser corrompido. Sabe o quê? Cospe lá é sangue puro, tuberculose. Uma hora dessa o médico vai olhar para você e falar assim: pelo amor de Deus, tu tem 6 meses de vida. O homem exterior, ele se corrompe. Ele é muito frágil. Para você ter ideia de como o homem é frágil, se você estiver na sua casa tomando um banho, lá no box do seu banheiro, e de repente você fazer assim, descuidar, e bater a sua cabeça no chão, adivinha para onde você vai parar? Na cidade do pé junto, que é logo ali. De tão frágil que somos. Então o apóstolo Paulo está dizendo que tem o homem exterior e o homem interior. Está compreendendo a divisão, sim ou não? O apóstolo Paulo está dizendo que se o homem exterior se corromper, o homem interior, ele vai trocando de pele todo dia. Você já viu? Aqueles animais que trocam de pele. Então hoje eu estou trocando a minha pele espiritual, porque hoje é como se eu estivesse, cada vez que eu entro em contato com a palavra do Senhor, o meu homem interior, ele acaba de ser lavado, renovado, revigorado. Ele está agora protegido, como esta tinta está protegendo esta pilastra de concreto, como esta tinta está protegendo este produto, está trazendo uma película de proteção. Hoje, o homem interior, chamado homem espiritual, está recebendo uma porção diretamente do trono de Deus, para que possamos resistir o dia mau. E amanhã tem mais, pastor? Sim, depende de você. Só depende de você, não depende de mim. Ou você está achando que depende dos pastores? Se depender dos pastores, meu irmão, ninguém pecava. Se depender dos pastores, olha, eu dizia aqui ontem, falando sobre imoralidade sexual, como seria bom se nós, pastores, quando recebêssemos o toque do óleo da unção sobre o alto da nossa cabeça, no dia em que nós fomos consagrados pastores, como seria bom se nós, a partir daquele dia, não sofrêssemos mais tentações de parte nenhuma. Agora nós seríamos santos. Eu poderia até abrir aqui o paletó e mostrar para você, o meu par de asa que está aqui na minha costa. Tá nascendo asa aí, irmão? Não está não, né? Então eu tenho a mesma dificuldade que você. Nós precisamos nos renovar. Qual é o período? Qual é o período?
Tem gente que só se renova de domingo em domingo. Você ficaria feliz se o irmão que está aí do seu lado, a última vez que ele tomou banho foi domingo passado? Hã? Você estaria sentindo um cheirinho agradável dele ou não? Você acha que esse irmão que está sentado aí do teu lado, cheiroso, bonito, colorido, você acha mesmo que ele estaria todo rosadinho, coradinho assim, se a última vez que ele tivesse comido algum alimento fosse há uma semana atrás, no domingo? Você acha que ele estaria coradinho assim? Então como é que você acha que este homem interior, como é que você acha que este homem espiritual está, se você é daqueles que só aparece por aqui aos domingos? Como é que você acha que está? Está bem, né? Alô, tem alguém aí? É assim mesmo. O povo fala, vixe, começou, Jesus começou, o Espírito Santo já começou com o chicote. É assim mesmo. Por quê? Porque ele está perguntando, como é que está a sua vida? Olha só, como é que anda a sua vida espiritual? Ainda que o homem carnal se corrompa, nós temos um desafio, é de aprendermos a nos renovar todos os dias. Pastor, mas eu ainda não aceitei Jesus, não. Eu ainda estou aqui no cigarro, eu ainda estou aqui no chilepe da esposa, ela mexeu comigo, eu dou-lhe num tiripapo lá, ela cai para o lado de lá, eu já tenho lá 4 BO na polícia, eu estou desse lado aqui ainda, eu sou homem carnal. Tem um jeito de resolver isso? Tem. Entrega teu coração para Jesus hoje. Hoje é o dia, não é amanhã, semana que vem. Entrega teu coração hoje para o Senhor Jesus Cristo. Eu posso garantir a você vida eterna e uma transformação da mesma forma que eu fui transformado. Eu quero dizer para você que eu fui transformado do dia que eu casei até hoje. Fazem 21 anos de casado que eu me casei com a minha esposa. Eu quero dizer para você que hoje eu sou um marido melhor. Significa que eu fui o quê? Transformado. Eu quero saber aqui quantos maridos que estão aqui são melhores hoje porque tem Jesus direcionando sua vida. Dá um sinal com a sua mão, graças a Deus. Isso é muito importante. Sabendo então que temos um homem carnal e um homem espiritual, é nele que nós vamos focar agora. E pode ser, vamos esquecer lá o homem carnal, deixa ele para lá, e o nosso foco hoje aqui vai ser no homem espiritual. Como é que a gente descobre quando uma pessoa não está bem? Vamos lá para o consultório médico. Você chega no consultório médico, eu admiro os pediatras, porque criança sabe dizer onde é que está doendo. Criança sabe dizer, ai, está doendo meu baço. Está doendo meu pâncreas. Criança não sabe, criança só sabe chorar. E o pediatra, por isso que não tem tantos pediatras hoje, de qualidade hoje, né? Porque é um negócio, é um dom que Deus dá. Então o pediatra olha para a criança, faz assim no olho dela, olha aqui, olha de novo aqui, abre a boca e já vai logo dando diagnóstico. Qual o problema? Isso aqui é uma infecção, não sei aonde. Eu fico pensando, como é que ele entende dessas coisas? E é mesmo, não é? Então, como é que nós podemos identificar alguém? Vamos imaginar que essa igreja aqui é um grande consultório clínico espiritual, e é mesmo, amém? Graças a Deus. Isso aqui é um consultório clínico espiritual. E hoje o Espírito Santo, que é o médico dos médicos, está aqui usando um médico de plantão. Eu sou plantonista hoje, eu não entendo muitas coisas não, mas ele direciona a gente. E aí, como é que nós vamos olhar para este homem espiritual e ver que ele não está bem? Tem um jeito? Tem um jeito. Tem um comportamento? Tem sim. Tem uma atitude a ser monitorada? Tem sim. É sobre isso que nós vamos falar. Como anda a sua vida espiritual? Você sabe que todo bom cristão, ele diz assim, minha vida com Deus está boa. Minha vida com Deus está legal, olha, graças a Deus está tudo indo maravilhosamente bem. Mas no fundo, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que dentro da igreja tem crentes religiosos, a gente sabe que dentro da igreja tem crente que ouve a palavra, entra a 10 e sai a 1 milhão. A gente sabe que tem pessoas que não retêm a palavra, por mais que você lute, por mais que você bata na tecla,
Pessoas que estão dentro da igreja ainda precisam ser tratadas. A exemplo, esta palavra que o Espírito Santo está nos trazendo hoje. Quando ele traz uma palavra nesse nível, é porque seguramente ele está querendo tratar a minha vida e a sua vida. Eu quero saber quantos estão dispostos a esse tratamento. Porque você já viu, irmão, por exemplo, eu morro de medo de agulha. Ai, não vem com agulha não, irmão. Olha, teve uma época atrás que eu precisei colher o líquido da coluna. Irmão, aquele camarada, ele veio com aquela roupa branca assim, irmão, aquele sapatão branco, e na mão dele vinha uma tranqueira de uma agulha desse tamanho assim, eu não estou exagerando. E a agulha na mão, aí ele me deitou de conchinha assim, eu deitei de conchinha. Ele falou, isso, põe as pernas assim, ajoelha assim, e só vai dar uma mordidinha, Jesus. Eu perguntei para ele, não tem outro jeito de fazer isso? Ele falou, não, é assim mesmo. Porque se você me perguntasse, você quer esse tratamento? Eu diria, não. Por quê? Vai me maltratar, vai doer? Todo filho é exemplo do pai. O Rafael também morre de medo de injeção. E ele discute com o médico, ele fala assim, é injeção? Não, eu não quero injeção. Aí o médico para, joga a caneta e fica olhando para ele assim e fala assim, e você quer o quê? Não tem um comprimido para tomar? Que o comprimido não é mais cômodo. Mas a injeção é um tratamento incisivo, é um tratamento doloroso. E quando esse tratamento é doloroso, nós queremos de alguma forma resistir esse tratamento. Por isso eu perguntei se você está disposto a ser tratado. Porque tem gente que vai no hospital, pois não, eu estou com uma dor aqui. Aí, você vai tomar esse remédio. Quê? Esse remédio não vou tomar não, esse aí faz mal para não sei o quê. Não vou tomar não, não vou tomar não. Conhece gente assim? Graças a Deus que na igreja não tem gente assim, né, irmão? Então, se você está disposto a ser tratado, nós vamos começar agora a ser tratado. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, no capítulo de número 4. Provérbios de Salomão, o homem mais sábio que se tem notícia aqui no nosso meio, aqui nessa terra. O sábio Salomão escreveu no capítulo 4 de Provérbios, nos versos de 26. Nós vamos dar uma olhadinha lá. E ele está dizendo assim, ei, homem espiritual, ei, você que já recebeu Jesus, ei, você que tem o Espírito Santo, ei, você que deseja fazer a obra do Senhor com excelência, capítulo 4 de Provérbios, verso 26. Ele está dizendo assim, toma cuidado com a vereda dos teus pés, pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos sejam o quê? Retos. Então, homem espiritual, olha aqui a orientação para você. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. E ele diz assim, nesse caminho que você vai seguir, tome cuidado, porque você não pode pender, verso 27, nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, se os nossos caminhos devem ser retos, a orientação de Salomão para mim e para você, para que você possa ter uma saúde espiritual como homem e mulher de Deus, que se preze, você deve manter retos os teus caminhos. Não deve pender para a direita e não deve pender para a esquerda. E aqui uma analogia, por exemplo, a esquerda aponta para uma simbologia, o simbólico. Você sabe que a minha mãe, ela escreve com a mão direita, apenas escreve com a mão direita, mas ela vai passar roupa com a mão esquerda, ela vai cortar cebola com a mão esquerda, ela vai matar o pernilongo com a mão esquerda, ela vai fazer um afago no meu pai com a mão esquerda. A minha mão é canhota, a mão da minha mãe é canhota, mas quando ela vai escrever, ela escreve com a direita. Você sabe por quê? Que na década de 50, na década de 60, existia ali uma crença de que quem era canhoto era coisa do demônio, era coisa do cão. Aí sabe o que acontecia? Minha mãe ia para a escola e começava a escrever com a mão esquerda. Sabe o que o professor pegava? A palmatória. Alguém aqui chegou a sofrer palmatória? Sua mãe. Tem o mesmo problema lá.
faz tudo com a esquerda e assina com a direita. Que minha mãe apanhou muito de palmatória. Por quê? Porque a esquerda, as pessoas tinham uma crença de que a esquerda era coisa do demônio, era coisa errada, era o maligno, era coisa do capeta, era o sinuoso, era o sinistro. Então, quando Salomão diz o seguinte: não vá para a esquerda, ou seja, não erre o seu caminho. Não faça aquilo que a Bíblia não está dizendo para você fazer. A Bíblia orientou você a perdoar, perdoe. A Bíblia orientou você a fazer as coisas que a Bíblia lhe orienta, então faça. Não vá pelo caminho errado. É isso que o caminho esquerdo está sinalizando. E para a direita? A Bíblia diz que Jesus está sentado aonde mesmo? À direita de quem? De Deus Pai. E este lugar à direita está apontando também para a excelência de Deus. Alguém dos que estão aqui, ou alguém na face do planeta, pode tomar este lugar de excelência que pertence somente a Jesus? Alguém pode tomar esse lugar? Portanto, à direita, quando você está pendendo para a direita, é como se você dissesse assim: sai do trono, Jesus, que agora quem vai sentar sou eu. Alguém aí tem coragem de fazer isso? Nem eu. Eu também não. Eu não tenho coragem de tomar o lugar de Deus. Mas quando é que tomamos o lugar de Deus? Presta atenção. A Bíblia orienta que quando alguém vai lá e maltrata você, a Bíblia diz que você deve ir lá e chutar a canela dele também. Não é assim que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz você fazer? Você deve perdoar. E quantas vezes a pessoa magoar e maltratar você, tantas vezes você deve o quê? Perdoar. Aí você diz assim: quem perdoa é só Deus. Já viu essa frase em algum lugar? Né? Deus é que perdoa. Eu não sou Deus para perdoar, então não te perdoo não. Deus que te perdoe, mas eu mesmo não te perdoo. Bom, pergunta número 1. Se essa pessoa chegar até Deus genuinamente arrependida, Deus a perdoa? Sim ou não? Quer dizer que Deus perdoa e a senhorita não? É isso que eu entendi? Quer dizer que Deus perdoa e o senhor não? É isso que eu entendi? Então, neste momento, você está sentando no lugar de Deus, está se colocando acima de Deus, dizendo: o Senhor Deus perdoa, mas eu aqui não perdoo. Você está fazendo o quê? Colocando-se acima de Deus. O único ser que colocou-se acima de Deus, você sabe o nome dele? Lúcifer, Satanás. Você sabe qual é o destino dele ou não? Ele se deu bem? Não. Então, não vá para a esquerda, ou seja, não vá para o caminho do pecado. Não vá para a direita, ou seja, não se coloque acima de Deus. Está compreendido isso? Podemos seguir agora, homens espirituais, sim ou não? Como é que eu vou descobrir se essa pessoa está bem? Você já teve a oportunidade de ver assim diante dos seus olhos alguém morrer? Deixa eu ver, dá um sinal com a mão. Muitos. O primeiro sinal que a gente vê como anda a sua vida espiritual, se é a pergunta que o Espírito Santo de Deus está fazendo, como anda a sua vida espiritual? Então hoje nós vamos colocar um estetoscópio espiritual aí no coração, no seu coração espiritual, e nós vamos ver quais são os sintomas que você está apresentando. Alguns dos senhores aqui haverão de identificar um cadáver como? Quando você chega perto dele, você coloca a mão sobre ele e ele está quentinho, né? Ou não? Como é que ele está? Está gelado. E se ele estiver gelado, filho, esse é um sinal do quê? Faltou respiração, faltou oxigenação. Significa que ele ou está morrendo ou já morreu. Porque não é porque você está gelado que você morreu. Às vezes, quando a sua pressão cai, o que acontece com a sua temperatura? Cai também. Aí você fica pálido, branco, você chega a suar frio, não é? Essa é a primeira característica de uma pessoa que está, na verdade, morrendo. Nós vamos falar, então, primeiro, quando uma pessoa, ela está afadada à morte. Se olha para ela, ela está quietinha e fala assim: seu Juraci. E ele não responde. Seu Juraci. E ele não responde. E ele está em silêncio ali.
E aí você está vendo que ele não responde, chamou uma vez, vem comer. A comida está na mesa e ele continua lá, parado, inerte, imóvel. E você chega perto dele e vê que ele está em silêncio. Essa é a primeira característica que nós vamos aprender quando um homem espiritual está morrendo. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse? Ó, você acha que, como é que é lá no céu, irmão? Você acha que no céu é um culto mais ou menos assim? Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vós. Silêncio. Todo-Poderoso está no trono. Anjo, respeita o Todo-Poderoso. Você acha que no céu, como é que é? É silêncio? Eu não sei você, mas eu prego em algumas igrejas. Algumas igrejas me convidam para pregar. E quando eu chego na igreja, irmão, que eu vejo aqueles crentes, inerte assim, os olhão de coruja, os olhão de sapo cururu com conjuntivite, e não dá um glória a Deus, e não dá um aleluia. Irmão, eu chego em casa, a pastora pergunta, como é que foi lá? Eu falei, só o sangue de Jesus. Aí eu digo assim, como eu amo a minha igreja, que a minha igreja não tem silêncio. A minha igreja eu ouço glória a Deus. A minha igreja eu ouço aleluia. Porque aqui não estamos mortos, aqui não é lugar de silêncio, aqui é lugar de exaltar o nome do Senhor Jesus. Bora lá dar uma olhadinha como é que é Apocalipse no capítulo 4. Vamos embora dar uma olhadinha no capítulo 4, no verso de número 8. Vamos embora ver como é que é o céu. Ó, vamos ligar a televisão aqui. Pá, ligou a televisão. Como é que é lá no céu? Capítulo 4, verso 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, eles estão cheios de olhos ao redor, por dentro não tem descanso, viu, irmão? Não tem descanso, nem de dia e nem de noite. Eles ficam proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E o dia inteiro é assim, não tem descanso. Santo, Santo, Santo é o que há de vir, é o Todo-Poderoso. Diga santo, meu irmão. Se você sente o poder de Deus, se você não está morto, dá glória a Deus. Aleluia. A igreja é um pedacinho do céu. A gente precisa treinar aqui. A igreja é um treinamento, a igreja é um grande treinamento. Aqui você precisa aprender, então, dar glória para Deus. E não tem descanso. Diz que é de dia, diz que é de noite. E nós haveremos sempre de glorificar o nome do Senhor. Quando é que uma pessoa dá sinais de que está morrendo? Ele deixa de glorificar a Deus. Aí a pessoa vem aqui e diz assim, olha, eu estava com uma enfermidade, mas Jesus me curou. E a pessoa diz assim, poxa, parabéns. Que bom, hein? Aí ele diz assim, olha, eu estava desempregado 1 ano e 3 meses, e já não tinha mais condições de voltar, porque eu tenho 49 anos de idade, ninguém quer pegar mais alguém nessa idade, e agora uma porta se abriu, e eu estou ganhando R$19.400 por mês. Aí o crente olha e fala, nossa, parabéns, está morrendo. Se ele não dá glória, se ele não exalta o nome de Jesus, se ele não aplaude o Senhor, se ele não se anima, se ele não glorifica, é um sinal, filho, esse é um sinal. Eu não sei você, pastor, mas sabe, a minha característica, eu quero ficar bem quietinho. Tá bom, mas mesmo quietinho, existe um jeito de você adorar a Deus, mesmo quietinho, mesmo sem abrir a sua boca. Sabe como? Quando você exalta o Senhor, levante a sua mão, quando você derrama lágrimas na presença do Senhor. Mas infelizmente o que eu vejo são pessoas dentro da igreja exatamente desse jeito, ó.
braços cruzados, olhando tudo o que está acontecendo. Aí olha, nossa, que luminária bonita, e o culto está rolando, e ele olhando a luminária, irmão. E o culto rolando, e aí ele fica olhando os detalhes, né? Ele está longe, ele está aqui, mas a cabeça dele está onde? Fala para mim. Está morrendo. Você ouviu? Está morrendo. Esse crente está morrendo. Por quê? O primeiro sinal de alguém que está mal das pernas, e esse homem é um homem espiritual, o primeiro sinal que ele não está muito bem é que ele está em silêncio. E você não deve se cansar de glorificar a Deus em todo o tempo. Como é que glorifica a Deus em todo o tempo? Pastor, estacionei o meu carro aqui, o pátio estava cheio, botei ali em frente à UPA e quando voltei, o ladrão roubou. Não volto nunca mais nessa igreja. Você me chamaria de louco se eu dissesse para você, roubou teu carro? Roubou. Então dá glória a Deus. Você me chamaria de louco se eu desse um conselho desse para você? Pastor, o meu filho de 3 anos de idade está com um problema muito sério e foi parar na UTI. E Jesus recolheu, porque Jesus fez isso, pastor. Sabe o que o pastor vai dizer para você? Em tudo, dai graças. Ai, pastor, mas é muito difícil. E quem foi que falou para você que é fácil? Quem foi? Quem falou para você que é fácil, mentiu para você. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia está nos orientando que a nossa leve e momentânea tribulação, ela tem para nós um peso de glória. Glória. Quando Jesus bota uma pressão na tua vida, este não é um fantasma que vem de lá em cima das águas. Lembra lá quando Jesus vinha andando nas águas, na escuridão das águas, o vento soprando, os discípulos disseram: é um fantasma. Mas não era um fantasma, era a pessoa do Senhor Jesus Cristo dizendo: Pedro, vem, salta para fora do barco. E aí o Pedrão saltou, filho. Então, a dificuldade que vem no seu dia a dia é para que você aprenda a glorificar a Deus em todo o tempo. Pastor, meu casamento nem está indo muito bem. Mas eu quero dizer para você, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. O Senhor sabe trabalhar? Se tem algum irmão perto de você que ele não tem o costume de adorar o Senhor expansivamente, adorando e glorificando, está na hora de você dar um conselho a ele. E eu até escrevi na guia do compartilhamento, do ponto de pregação, que conselhos você daria para uma pessoa que ela não tem o costume de adorar a Deus glorificando, exaltando? Tem pessoas que vão aplaudir o Senhor assim, ó, de boca fechada. Eu já aplaudo o Senhor diferente. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, exaltado é o Senhor. Ó, irmão, o que eu puder fazer barulho, se eu tivesse uma buzina na testa aqui, aleluia, aleluia. Porque tudo que há em mim, bendiga o nome precioso de Jesus. Que lá no céu nós não vamos ter descanso. Lá no céu nós vamos adorar o Senhor dia e noite para a glória do Senhor. Amém? Está em silêncio? Tô. Vamos ver o que é. Bota a mão, como é que está? Você quer saber quando as pessoas pensam que enganam os pastores? Os pastores, queridos, por força da experiência, acabam aprendendo. Não é que a gente é mais inteligente que você. É que a gente lida com isso todos os dias, 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 todos os dias. A gente fica meio veaco nessa história. Não. E aí a pessoa chega assim: ô pastor, homem de Deus, aleluia, o Senhor é contigo, Deus abençoe, vem aqui e abraça a gente. Sabe o que é, pastor? Eu estou meio sumido. Eu estou meio sumido. Esses dias foi interessante que eu encontrei uma pessoa, fazia mais de 6 meses que ela deixou de vir na igreja, e quando encontrou comigo, ela falou assim: nossa pastor, o senhor está sumido. O problema sou eu então, desculpa irmã de eu estar sumido. E aí a pessoa vem aqui e diz o seguinte: sabe o que é, pastor? Eu estou com muito trabalho, eu estou com muita hora extra, eu não estou tendo tempo não, o senhor não está me vendo aqui, já faz aí 1 mês que eu não compareço, nem tomei a Santa Ceia e tal. E aí as orelhas dos pastores, ó, a antena já liga.
Esse é um sintoma de esfriamento, o que é esse? Esse é um sintoma. É como se você começasse a dizer o seguinte: nossa, mas eu estou com uma queimação no estômago, nossa, tudo que eu como parece que eu estou empanturrado. Você, muito provavelmente, você está com uma úlcera gástrica aí, viu? Muito provavelmente, não é? Você está com uma, esqueci o nome lá, na gastrite, né? Que vem, antecede a úlcera, né? O pastor já está querendo matar você logo da úlcera, né? Uma gastrite aí crônica, né? Então você fala o sintoma e o diagnóstico é dado. Então quando a pessoa ela está muito fria espiritualmente, aqui, ela não quer mais vir na igreja. Então ele começa a afastar. E esse sintoma é um sintoma de morte na tua vida. Um sintoma de silêncio, que você não adora, não glorifica a Deus como se deve fazer. E um sintoma de morte na sua vida é a frieza espiritual. E o bom cristão, para que não seja frio, nós vamos ler agora no capítulo 12 de Romanos. É depois de Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Portanto, o quinto livro do Novo Testamento, no capítulo de número 12 de Romanos, no capítulo de número 12, nos versos de número 11. Nós vamos ver como é a instrução do escritor aos Romanos, no capítulo 12, no verso de número 11. Preste bem atenção, porque isso aqui vai ajudar você a não ser frio, a não ser uma pessoa fria. Você já viu como é que funciona uma criança na hora de almoçar e a criança não está com fome? Você sabe como é que é? É mais ou menos assim, ela senta lá, irmão, aí pega o prato, bota o queixo assim, aí fica, mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá. Aí o pai fala: vamos comer. Aí ele fala: o que é isso? Isso o quê? Isso é feijão. Aí mexe mais um pouquinho. Dali a pouco: tem suco? Não. Então não quero. Tá com fome, irmão? Deixa eu dar um conselho para você. Deixa esse piá, deixa esse bacuri sem comer umas 4 horas. Viu? Me dá bolacha? Não. Me dá chocolate? Não. Dá panetone? Não. Irmão, deixa o bichinho com fome. Dali a pouco, tu bota um tijolo na mesa, ele come. Come ou não come? Você sabe por que muita gente na igreja é frio? Porque não está com fome de Deus. Você ouviu o que eu disse? Não está com fome de Deus. O camarada que sai de casa com fome de Deus, ele diz: domingo, yes, é hoje mesmo que eu vou falar com Jesus. Eita, na hora que eu chegar lá, o pastor vai abrir a Bíblia e Jesus já vai falar logo comigo, na abertura ele vai logo falar comigo. Eu estou ansioso, o que Jesus vai falar hoje na boca dos profetas, como é que vai ser a mensagem, e os louvores, como é que, será que, ele vem com... Mas aí tem aquele crente que vem aqui, ele vem sem fome. Sabe como é que é? Ele acorda de manhã, que droga, já tem que levantar. Aí sai, irmão, olha, sai arrastando. Aí ele vai lá, abre o guarda-roupa e olha, é um fardo, irmão. E aí, você acha que ele chega no horário? Ele chega atrasado, irmão. 30 minutos depois que o culto chegou, ele vem chegando: ô, irmão, paz seja convosco, paz seja convosco. Aí quando ele entra na igreja, ele fica bravo. Sabe por quê? O irmão pegou o lugar dele. Faz favor, hein? Romanos 12, verso 11. No zelo, não sejais remissos. Você sabe que uma pessoa remissa? Preguiçosa. Então, no zelo para as coisas do Senhor, não podemos ser o quê? Não podemos ser preguiçosos. E aqui o escritor está dizendo: sede o quê?
fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação. Na oração você deve ser o que? Perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. A orientação para que você possa matar a frieza da tua vida é ser fervoroso, é ter intensidade. Você sabe o que é ter intensidade, irmão? Intensidade é assim: imagine que eu fiquei 6 meses longe da minha esposa, 6 meses, fui trabalhar no exterior e fiquei lá. Depois de 6 meses, você acha, amando ela como eu amo, você acha que eu estou com saudade dela, irmão? Aí ela vai me procurar, ela vai me encontrar lá no aeroporto. Aí quando eu vejo ela: como vai, filha? Tudo bom? Então tá bom, vamos embora, pega minha bolsa aí, me acompanha. E a criança dormindo no colo. Você percebe a frieza? Essa frieza está demonstrando o quê? Que eu não tenho amor pela minha esposa, que eu não tenho amor pelos meus filhos. A sua frieza espiritual, ela demonstra que as coisas de Deus para você não valem nada. As coisas de Deus para você é zero à esquerda. As coisas de Deus para você não tem valor. Compreende o que eu estou dizendo? Ser fervoroso para com Deus é quando você vai orar, é aquela oração fervorosa, aquela oração que fura esse teto de concreto, é aquela oração que vai além das estrelas, vai além do terceiro céu e vai diretamente para o trono do Senhor. É ser intenso com Deus. Está compreendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Tem pessoas que são frias para com Deus, e a frieza é aquela pessoa que já não tem mais o mesmo ânimo para as coisas de Deus. Você não se lembra quando você começou o evangelho? As pessoas, a sua esposa chamava: ô Zezinho, vem comer. Não, estou lendo a palavra de Deus. Lê. Falei: filho, é 4 horas da tarde, faz desde o meio-dia que eu estou lhe chamando, venha comer. Não, a palavra de Deus está tão gostosa. Hoje em dia tu nem a Bíblia carrega mais. Isso é um sintoma de morte na tua vida, que você tem que corrigir. E como é que eu corrijo isso? Como é que nós vamos corrigir a frieza, queridos? Não tem outro jeito, é buscar, é ter fome. Você só vai ser fervoroso para com Deus novamente quando a fome de Deus bater no teu estômago espiritual. É assim que funciona. Quando você buscar as coisas de Deus, você vai passar a ter fome novamente dele, vontade de estar com o Senhor. Você lembra uma cena em que Jesus está na cruz e de repente ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus aguentou cusparada na cara, aguentou chicote no lombo, aguentou traição do seu discípulo, aguentou ou não? Aguentou a afronta de todos aqueles que eram contra ele, acusações contrárias, acusações falsas. Os soldados ganharam suborno para dizer que ele morreu. Jesus foi injuriado, mas ele aguentou, sim ou não? Uma coisa que ele não aguentou, sabe o que foi? A ausência de Deus. Porque naquele exato momento, diz a palavra de Deus, que Deus fez o quê para o Senhor Jesus? Virou o seu rosto. Naquele momento o Senhor Jesus entrou num estado de desespero, se é que eu posso classificar. E ele diz assim: Deus meu, por que é que o Senhor me desamparou? Porque Deus não pode compactuar com o pecado. E naquele exato momento, o meu pecado e o seu pecado estava na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Jesus aguentou tudo, mas não aguentou a separação de Deus. Não aguentou. Eu não consigo entender como você consegue ficar longe do Senhor. Você vem hoje e só volta daqui 6 meses. Você volta dali 6 meses e depois retorna só depois de 1 ano. Isso está matando você. Isso está fazendo de você uma pessoa muito pior. Você não está sendo renovada no dia a dia. E agora eu quero dar mais um conselho a você. Hebreus capítulo de número 3. Quase finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 3, nos versos de 12.
Qual é o próximo sintoma de morte espiritual? Como anda a sua vida? Você anda em silêncio na presença do Senhor? Você anda frio na presença do Senhor? Você sabe muito bem que uma pessoa, quando está em silêncio, é um sintoma. Quando ela está fria, é outro sintoma, sintoma de morte. Mas o próximo sintoma de que essa pessoa morreu, você sabe o que acontece com os membros quando não há oxigenação no cérebro? Quando você deixa de respirar, após algumas horas, os seus membros continuam articulando normalmente? O que acontece? Ele enrijece. Travou tudo. Que não tem sangue correndo mais. Ei, não tem oxigenação no seu corpo. Ei, já não tem mais, as defesas naturais do seu corpo já não trabalham mais. Agora você quer virar a cabeça, não consegue. Você quer esticar o braço, não consegue. Quer esticar a perna, não consegue. Você está morto. Tem pessoas que a vida deixa ele mais dura. Você já viu como é que é a cenoura? A cenoura, ela é dura ou mole? Ela é crua, ela é dura ou mole? Ela é dura, mas se aí você bota ela na água, ela ferve, como é que ela fica? Tem pessoas que com o passar dos dias, das dificuldades, elas vão amolecendo. Elas vão ficando mais humanas. Apanhou tanto na vida, sofreu tanto na vida, e ela vai amolecendo. Mas tem outro também que, por exemplo, o ovo, se você joga o ovo cru assim, pá, joga no chão, o que acontece? Porque ele é duro. Aliás, porque ele é mole. Certo? Aí você bota ele no fogo, na dificuldade da vida. Aí ele fica cozinho, ele cozinha. O que acontece com ele? Joga ele no chão, não quebra. Então tem pessoas que com as dificuldades da vida, eles vão ficando assim, ó, duros, enrijecidos, intratáveis. E Hebreus, no capítulo 3, eu quero ler com você, por favor, acompanhe, a partir do verso de número 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós o que? Um perverso coração. Você sabe o que é o coração duro? É a pessoa vir aqui e dizer o seguinte: Cacau, me perdoa, filho. Não perdoa, não perdoa, não perdoa. É falar assim: Leonardo, pelo amor de qualquer coisa, me perdoa. Não perdoa, não perdoa, não perdoa. Esse é o coração endurecido. Faraó tinha o coração endurecido. Porque Deus mostrava a ele sinais, prodígios, milagres de todas as sortes. Mas ele continuava com o coração endurecido. Você sabe um sintoma de morte do crente espiritual? Ele conhece a Bíblia. Ele conhece o ensinamento do Senhor. Ele ouve uma mensagem como essa. Ele sabe que está errado. Mas ele corrige. Coração duro. Esse é o coração duro. Esse está enrijecido, este está com sintoma de morte na sua vida. Uma hora ou outra você vai morrer. Eu clamo que o Espírito Santo de Deus hoje venha com o seu bálsamo e cure você de toda a frieza, de todo o endurecimento do seu coração. Ele é o Deus que pode transformar corações de pedra em corações de carne para a glória de Jesus. Continuando o verso 12, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração que de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, vou repetir, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você quer aprender a ser curado nas emoções? Eu vou ensinar algo a você, bíblico. Tiago, você está em aonde? Hebreus? Joga um livro para frente, você pega Tiago. Um livro para frente em Tiago, no capítulo 5, no verso 16. Tiago 5,16. Presta atenção. Aquela pessoa, deixa eu contar para você como é que funciona nos pontos de pregação. Nós trabalhamos aqui com o discipulado. E o discipulado funciona assim. Então, eu vou cuidar de você agora, Kleber e Mariluz. Então, eu estou lá no ponto de pregação, estou cuidando de você. E aí eu digo assim: poxa, Kleber, estou vendo que você não está bem com a Mariluz, filho. Está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada, não.
Está acontecendo nada não. Pode deixar que eu cuido da minha vida. Cuida da sua aí que eu cuido da minha. O que é? Está pagando minhas contas? Está preocupado? Essa pessoa, ela permite ser tratada? Não permite. Então ela vai omitir agora a sua vida, ela vai trabalhar com uma vida obscura agora, ela não se abre com ninguém. E vamos ver qual a orientação de Tiago no capítulo 5,16. Confessai os vossos pecados. Opa! Mas confessar pecado não é só para Jesus? Quem é que perdoa pecado? Mas aqui não é para perdão dos pecados. Confessar pecado uns para os outros não é para perdão dos pecados. Você pode perdoar meu pecado, Maria? Pode ou não? Então, eu não vou confessar meu pecado para você me perdoar, certo? Quem perdoa os meus pecados? Quem perdoa os seus pecados? Então, perdão de pecados, quando você pecou, a quem você deve pedir perdão? Tudo bom. Mas agora, para você ser curado nas suas emoções, para você ser curado na sua família, nos seus traumas internos, você deve confessar os seus pecados uns aos outros. Um exemplo, eu estou em pecado e eu digo assim, meu amigo, pastor Cássio, vem aqui. Você tem um minuto para mim, filho? Eu preciso conversar com você, que hora que você pode me receber? Olha, eu preciso abrir meu coração com você. Abrir meu coração com você, com ninguém eu tenho coragem de abrir o coração, mas eu vou abrir meu coração com você. Olha, eu não estou dando conta de um pecado na área sexual. Pastor, você me ajudaria, pastor, em oração? Você me ajudaria com todas as suas forças em oração e jejum? Sim. Passou uma semana, o que o pastor Cássio, ao me encontrar, ele ia perguntar o que para mim? E aí, como é que você está? E eu vou dizer para ele agora eu tenho um peso na minha vida. Ou seja, além de responder para Deus, eu tenho que responder para quem? Para quem está cuidando de mim. E quando eu tenho alguém cuidando de mim, é certeza de que dia após dia, ele vai encostar em mim dizendo, como é que você está, filho? Você está melhor? Não está melhor? Olha, nós vamos então para um tratamento mais profundo então. Nós vamos mudar o medicamento, nós vamos aprofundar, nós vamos fazer um jejum de 21 dias. Eu estou contigo. A Bíblia diz que aquilo que dois ligam aqui na terra vai aonde? No céu. Então você quer ser curado, olha aqui, confessai os seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam o quê? Curados. Muito pode a eficácia de um justo, a oração, muito pode a sua eficácia a súplica de um justo. Você quer ser curado, filho? É você procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus e abrir o seu coração com ela. Olha, não estou dando conta de criar os meus filhos. Pastor, o que eu faço? Eu vejo os meus vizinhos muito bem, mas eu sou um homem de Deus, eu não estou dando conta, estou perdendo os meus filhos. O que eu faço, pastor? Você está abrindo para o pastor ou para um homem de Deus uma situação sua em que é vergonhosa, é bem verdade. É bem verdade, imagina a minha situação enquanto pastor, se os meus filhos não me acompanhassem, para mim uma vergonha. Mas glória a Deus, eu quero dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Portanto, filho, não endureça o seu coração no dia de hoje. Não permita que a dureza do coração se instale na tua vida, porque se isso acontecer, a morte se instalou. É o silêncio, é a frieza, é o enrijecimento. E depois que o cadáver já está duro, irmão, tu volta ali depois de 48 horas. Você não enterrou ele. Você volta, você deixa ele em cima do mármore gelado ali. Depois de 48 horas, você chega. Você consegue entrar no ambiente? Por quê? Decomposição. Decomposição. Basta você olhar para a vida de um cristão, então, a vida dele, ela vai indo de mal a pior. Por quê? Porque primeiro deixou de adorar a Deus, deixou de glorificar a Deus em todo o tempo. Passou a ser uma pessoa extremamente fria para as coisas de Deus. Já não quer buscar o Espírito Santo, já não quer vir na escola bíblica, já não quer vir nos cultos, não faz mais nada.
ele não adora a Deus, é uma pessoa completamente fria. Ela vem na igreja, o pastor prega a palavra, eu acho que não é nada isso aí, não tem nada a ver, não tem nada a ver, o pastor está forçando a barra aí, ó, está forçando. Coração duro, não quer assumir de jeito nenhum, não assume seus erros. Você sabe qual é o final desse crente? Eu vou falar para você, morte, decomposição. Capítulo 15 de João, no verso 5, nós vamos falar da videira. Capítulo 15 de João, Jesus ensinando para mim e para você, no capítulo 15 do Evangelho de João, no verso de número 5, Jesus ensinando um princípio básico. Por exemplo, você sabe responder muito bem como é que vai funcionar. Eu digo assim, irmão, como eu amo meu braço, como eu te amo. Olha, eu amo tanto você que eu quero lhe proteger. E para não gastar você, eu vou guardar você. Então, vou lá no açougue, arranco o braço fora e guardo ele, enrolo ele num pedaço de pano, né? Enrolo ele num pedaço de pano desse aqui, enrolo ele assim, e boto ele dentro da gaveta, lá da minha casa. Guardo ele aqui, filhinho, fica guardadinho aqui, tá? Eu gosto muito de você, fica, neném, fica aí. Tu volta ali um dia depois, como é que tá isso? Como é que tá? Podre. E eu vou explicar para você como é que apodrece. Capítulo 15 de João, no verso de número 5. Eu sou a videira. Quem é a videira? Diga quem é a videira. Jesus é a videira. A videira aqui não é o pastor não, viu filha? Viu filho? A videira aqui não é A, B ou C não. Então larga a mão de idolatrar seu pastor, sua pastora, ou seja lá quem for. Porque, aleluia. Só falta fazer o sinal da cruz quando o pastor passa. Deus que me livre. A adoração é somente a Deus. E eu não sou ladrão de glória não. Toda a honra e toda a glória seja dada para o meu Jesus. A videira é Jesus. Quem permanece em mim e eu permaneço nele, este então vai dar muito fruto. E ele está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então vamos pegar qualquer um dos membros aqui dessa igreja. Olha a videira Jesus aqui, ó. Olha ela aqui no centro. Aí eu pego qualquer membro dessa igreja e tiro ele da videira. O membro solto, longe da videira. Ele não tem a seiva da videira. Ele não tem a proteína da videira. Ele não tem a fortaleza da videira. Qual é o destino desse membro? Morte. Morte. Não vou mais para a igreja não. Não vou mais para a Santa Ceia não. Não tomo mais Santa Ceia. Então vamos dar uma olhada. 1 Coríntios capítulo 11. Eu leio aqui para vocês todo santo mês. Aliás, domingo que vem é culto de Santa Ceia. Não falta de jeito nenhum. 1 Coríntios no capítulo de número 11. Nós vamos ver, se não me falha a memória, o verso de número 30. Verso de número 30. Já caminhamos para o final. Os meninos do louvor, se quiserem vir para cá, serão muito bem-vindos. 1 Coríntios no capítulo 11, no verso de número 30. Você encontrou? Porque aqui tem muita gente se decompondo dentro da igreja, pastor, apodrecendo. Porque primeiro, deixou de Jesus. Primeiro, deixou da comunhão de estar enxertado no corpo. Quem é o corpo? Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja é o quê? O corpo. Se você estiver fora do corpo, se você estiver fora da igreja, não tem como, filho, você vai decompor, vai apodrecer, mais hora ou menos hora, não tem como ser diferente. E ele está dizendo aqui no capítulo 11, no verso 30 de 1 Coríntios. Eis a razão, senhoras e senhores, porque há entre vós, entre quem? Está falando aqui do nosso quintal, viu? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, você sabe por que tem muita gente morrendo dentro da igreja? Presta atenção, ele está dizendo assim, eis a razão porque há entre vós, o que? Muitos fracos. É quando ele está em silêncio, é quando ele está frio. E aí diz o seguinte, tem muitos fracos, muitos doentes, e não poucos os que... Você sabe quem são os que dormem? Os que já morreram. Veja o processo.
Primeiro o camarada está fraco. O que foi, crente? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Lembra aquela galinha da Bahia lá? Que no terreiro da avó da gente, que gritava lá, estou fraco, estou fraco. O crente, ele começa com esse sintoma, estou fraco. E ele não cuida. Qual é o próximo passo se ele não cuidar? Ele vai ficar o quê? Doente. Primeiro uma fraqueza. Como é que você cura a fraqueza? Fala para mim. Alô? Você não tem mãe não? A sua mãe, por exemplo, você está fraquinho, tudo anêmico. A tua mãe não faz um mingau de fubá lá para tu não? Como é que você cura a fraqueza? Alimento, filhão, alimento, vamos comer. Vamos comer, está fraco. Se alimente da palavra de Deus. Quantos compreendem que o Espírito de Deus está falando aqui? Mas ele não come não. E aí o que vai acontecer? Ele vai adoecer. Ele vai adoecer. E quando você está doente, você vai aonde? Um médico. E o médico dá um medicamento a você. Mas se você rejeitar esse medicamento, qual é o próximo passo? Morte. Morte. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para soprar vida no vale de ossos secos. No vale de ossos secos. Eu vou ler o texto para você de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou em espírito e me deixou no meio de um vale de ossos que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, superfície do vale estavam sequíssimos. Então Deus me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor, o Senhor sabes. E ele disse: profetiza a esses ossos e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetiza, filho do homem, dize: assim diz o Senhor, vem vento dos quatro cantos, Espírito, e assopra sobre estes mortos para que viva. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso para a glória de Jesus. Talvez você esteja tal qual ossos secos. Eu quero orar com você neste altar. Pastor, me ajuda. Pastor, me socorre. Eu estou fraco. Eu estou frio. Eu estou duro. E talvez você possa até dizer: eu estou morto espiritual. Mas hoje nós vamos cantar. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra foi removida. Depois de 4 dias, Lázaro reviveu. Eu quero saber se o Espírito Santo tocou o seu coração e você deseja ser ressuscitado espiritualmente para com Deus. Eu quero orar contigo nos 5 minutos que nos faltam. Eu quero orar por você nesta manhã. Vem à frente enquanto os nossos amados vão cantar este louvor. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, agora clamar que a ressurreição do Senhor venha sobre a tua vida agora. Se você deseja a ressurreição espiritual na tua vida, aonde você estiver, filho, vem à frente neste lugar, vem à frente neste altar. Nós vamos clamar agora sobre a tua vida, nós vamos clamar milagres sobre a tua vida. Eu te peço agora, Espírito Santo, vem. Os nossos irmãos intercessores, ministros, estejam conosco.